Olá! O equilíbrio nas diferentes áreas da vida nos impulsiona a vivermos com o nosso potencial máximo de realização. É como se fôssemos uma engrenagem, onde cada peça depende da outra para termos um bom funcionamento. Mas e quando algo não vai tão bem assim, e é preciso mudar? No contexto do desenvolvimento humano, o coaching está ganhando cada vez mais espaço. Para entendermos como cada área da sua vida pode interferir na sua saúde, hoje recebemos o presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching, o Master Coach Ronald Pantin Filho. Seja bem-vindo ao nosso programa. O Portal Saúde está começando. Ronald, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fernanda. Quero saudar o nosso público, o povo cruzaltense. É uma honra estar aqui, podendo falar de coaching. Eu que sou um missionário do coaching, ando pelo estado do Rio Grande do Sul inteiro. E hoje eu tenho certeza que o público vai ficar muito bem esclarecido do que é o coaching, para que serve, quais os benefícios para a sua vida pessoal e profissional. Então, para a gente entender o que é o coaching? O coaching ele é um processo de desenvolvimento humano transformador. Ele tem um conceito de levar pessoas e organizações de um ponto A, que nós chamamos de estado atual, para um ponto B, que nós chamamos de estado desejado. O grande diferencial do coaching, Fernando e telespectadores, é a forma como isso é feito. O criador, o pai do coaching foi o filósofo Sócrates, há 400 anos antes de Cristo. O que o filósofo Sócrates fazia com seus discípulos, né? O principal discípulo de Sócrates foi Platão, que o Sócrates não escreveu uma linha a respeito da sua obra, quem escreveu foi Platão. Ele fazia o que nós chamamos no jargão do coaching de perguntas poderosas. Então, o Sócrates, ele criou, o nome técnico disso é maiêutica, ou método, é conhecido como maiêutica ou método socrático. E no coaching nós chamamos isso como a arte das perguntas poderosas. Sim. Por que perguntas? Porque o coaching, ele entende que as perguntas são as respostas. O processo de coaching entende que as perguntas são as respostas. Então, nós, coaches, o que nós fazemos? Nós fazemos perguntas para instigar, para provocar as pessoas, para que elas consigam buscar dentro de si o seu máximo potencial. Todos nós, um conceito importante também é que todos nós temos o que chamamos de crenças limitantes. Sim. O que são crenças limitantes? Na verdade, nós fomos criados pelos nossos pais, pelos nossos avós, né, pela nossa escola, pela nossa igreja, e todo esse meio teve uma influência muito forte na nossa formação. Só que, na verdade, essa formação, é óbvio que essas pessoas nos deram o melhor que elas tinham naquela ocasião, mas elas nos passaram as suas crenças. E aí, quando eu, em sala de aula e nas minhas palestras, eu faço uma provocação para as pessoas que eu quero deixar aqui para o nosso público também, que é o seguinte: quanto das crenças que você tem, elas são efetivamente suas? E não das pessoas que criaram você, não da sociedade. Porque, quer ver uma pergunta simples que eu faço em sala de aula também? Qual foi a palavra que nós mais ouvimos quando nós éramos pequenos? Não. Exatamente. Não. Todo mundo responde em uníssono, né? A palavra que a gente mais ouviu quando era pequeno é não. Esse não, o que ele fez conosco, com todos nós seres humanos? Eu costumo dizer que ele nos colocou dentro de uma caixa, dentro de um box. Não faça isso porque é feio, não faça aquilo porque a sociedade vai falar, não faça, não, não. Nós nos criamos jovens e futuros adultos totalmente limitados. E isso nos criou muitas, obviamente, crenças limitantes. E nós andamos com isso a vida inteira, nos tornamos adultos que não fazemos, na verdade, aquilo que nós desejamos, e sim aquilo que as outras pessoas incutiram na nossa cabeça. Isso para dar uma pequena introdução do que é o coaching, para que serve o coaching. De certa forma, fomos moldados. Nós fomos moldados e o que é pior, nós fomos moldados pelos outros.
E aí nós acabamos levando uma vida que não é nossa. Nós acabamos levando uma vida que pertence àquilo que as outras pessoas entendem que é o melhor para nós. E de que forma o coaching é realizado? O coaching ele é realizado da seguinte maneira. As pessoas normalmente fazem uma formação profissional, né? No caso da Sociedade Gaúcha de Coaching, a nossa formação tem 126 horas, todo ele realizado em finais de semana, sábados e domingos, das 8 da manhã às 8 da noite. E aqui eu até quero deixar um alerta para as pessoas que nos assistem, porque infelizmente tem muitas instituições hoje que estão fazendo cursos de curtíssima duração de 20 horas e estão afirmando que as pessoas são coaches. E isso não existe como fazer uma formação de 20 horas e a pessoa ser um coach. Para você ter uma ideia, para o nosso telespectador, hoje, isso nos orgulha muito, a Sociedade Gaúcha de Coaching, ela é a empresa no Brasil que tem o maior número de sessões práticas ao longo da formação. Sim. O total são 25 sessões práticas, ou seja, nós primamos pela prática, porque a teoria é muito mais fácil depois do aluno adquirir. Agora, a prática, ela tem que ser vista em sala de aula. Como diz o Bernardinho, né? Treino forte, jogo fácil. E essa é a nossa filosofia. Então, voltando à sua pergunta, o profissional faz é um curso profissionalizante, ele faz a formação e aí ele passa a atuar no mercado como coach pessoal e profissional. Sim. Como é que funciona um processo de coaching? Normalmente são sessões semanais, de 1 hora a 1h30, e o processo todo dura em torno de 10 a 15 sessões. Conforme a necessidade do cliente, que no jargão do coaching nós chamamos de coachee. Né? Então, conforme a complexidade do problema do coachee, é que o coach vai definir se é um processo de 10, 12 ou 15 ou 20 sessões. Vai depender realmente da demanda que o cliente nos trouxer. E quando deve-se, então, procurar um coach? Tua pergunta é excelente. Na verdade, você pode e deve procurar um coach sempre que você quiser procurar ou encontrar alguma coisa da sua necessidade. Hoje nós temos coaches direcionados para as mais diversas áreas. Nós temos, por exemplo, coaches nutricionais, nós temos coaches de emagrecimento, nós temos personal trainers que são coaches e que trabalham a parte física, nós temos coaches emocionais que trabalham a parte sentimental, a parte psicológica, a parte de inteligência emocional. Então, na verdade, qualquer pessoa que tem uma demanda e que quer buscar um determinado objetivo, uma determinada meta, seja ela pessoal ou profissional, pode recorrer a um coach. E quais são os benefícios que um processo de coaching vai trazer? Eu gostaria de dividir essa resposta em duas. Os benefícios para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, no caso empresas. Tá? Eu vou citar dois, principalmente para as pessoas, para nós, para as pessoas físicas, né, as pessoas que nos procuram, entre outros, porque são muitos. Tá? Mas esses dois eu gosto de reforçar muito. Primeiro deles, a questão do autoconhecimento. O próprio filósofo Sócrates, ele já falava 400 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. Se isso não fosse importante, né, com certeza essa lenda da nossa história não teria falado isso. E eu digo mais, eu falo isso para as pessoas da área educacional. Né? Se nós tivéssemos hoje uma matéria nas séries iniciais que ensinassem os nossos jovens a se conhecerem mais, nós não teríamos hoje tantos adultos desencontrados e perdidos na sociedade. Eu quero dar um exemplo, né? Nós ontem tivemos a oportunidade de dar uma palestra em Ijuí, onde eu fiz a pergunta, né, de quem exatamente sabia qual era a sua missão de vida nessa terra. Nós devíamos ter aí em torno de 60, 70 pessoas, levantaram a mão 10%. Sim. Sendo que a média de idade do público que estava lá conosco era na faixa dos 30, 40 anos. Não que isso seja um problema, não existe idade para a pessoa encontrar sua missão de vida. Sim. Mas o que eu quero dizer é que se nós tivéssemos isso
na juventude, hoje nós teríamos adultos muito mais centrados, adultos muito mais definidos e teríamos adultos muito mais plenos e felizes. Sim. Né? Então, é isso tudo permeia o coaching. A tua pergunta foi exatamente, pode repetir ela? Quais são os benefícios, né, que ele pode trazer para a nossa vida? Eu falei a primeiro, o autoconhecimento, e a segundo, a questão do protagonismo. Como assim protagonismo, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Que ser protagonista é você conduzir a sua vida. Né? Porque, como eu disse no início da nossa conversa, nós somos frutos da sociedade, nós somos frutos das pessoas que nos criaram. E nós não assumimos muitas vezes o leme do nosso navio. E o coaching, ele traz isso de forma muito forte, muito intensa. Você é responsável pelos resultados da sua vida. Ah, mas nós estamos no meio de uma crise. Ok, nós estamos no meio de uma crise. Infelizmente, tivemos desgovernos e isso afeta a população. Agora, nesse momento eu trago uma frase que eu gosto muito de falar para os meus alunos também, que é o seguinte: se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Essa frase é do Albert Einstein, né, que é outro gênio que a história nos deixou aí. O que o Einstein quer dizer com isso? Infelizmente, Fernanda e telespectador, as pessoas, elas querem obter resultados sem se movimentarem, sem saírem da zona de conforto. Né? Então, se nós estamos vivendo um contexto, um país em crise, aí mesmo que eu tenho que me movimentar mais e eu tenho que pensar o que eu vou fazer de diferente nesse momento onde o país não passa uma situação adequada para poder buscar os recursos que eu quero e eu necessito. Eu vou deixar de culpar um pouco a Dilma, o Temer, o Sartori, o prefeito aqui de Cruz Alta, e eu vou tomar as rédeas da minha vida. Porque a gente permanece onde nós estamos se nós queremos. Sim. A vida, ela é feita de escolhas. Cada um de nós, desde que se conhece por gente, a partir dos 2, 3 anos de idade, passou a fazer escolhas, inicialmente escolhendo as roupas que você queria vestir. Depois, você passou a fazer escolhas mais complexas. E hoje, enquanto adultos, nós continuamos fazendo escolhas diariamente. Eu, como missionário do coaching, por exemplo, eu vou passar 2 semanas longe da minha casa, longe da minha família, longe dos meus filhos, longe das pessoas que eu amo. Isso é uma escolha. Tudo na vida existem ganhos e perdas. Tudo na vida. Se eu estou aqui agora dando essa entrevista, eu estou deixando de fazer alguma outra coisa. Logo, eu estou tendo perdas. Mas eu estou tendo um ganho muito grande, que é poder entregar um pouco daquilo que eu conheço para o nosso telespectador. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.